elefante é a janela para o mundo ao seu redor. Seu olfato é maior, muito maior mesmo do que a de um cão de caça. Eles percebem o mundo ao seu redor através de suas trombas. Os elefantes têm uma vida social adorável. Eles nunca se afastam mais do que 4 metros de outro elefante. Na natureza, os elefantes se tocam o tempo todo. São animais que adoram o toque. Eles relaxam se esfregando um no outro. Quando se aproximam, esfregam um corpo contra o outro. Cada família é liderada pela fêmea mais velha. Ela é a matriarca exatamente por ser a mais velha. E os outros seguem a sua liderança. Ela é o que chamamos de repositório de conhecimento para a sua família. Sabe onde são as rotas migratórias que ela aprendeu com a sua mãe e com sua avó? Na natureza, os elefantes machos não deixam suas mães até completarem 14 anos de idade. E as fêmeas ficam com as mães a vida toda. O que sabemos hoje sobre elefantes é apenas a ponta do iceberg. E acho que quanto mais aprendermos sobre eles, mais aprenderemos sobre nós mesmos. Os elefantes exercem fascínio sobre os humanos desde o início da civilização. Nós os veneramos, nós os pintamos, reverenciamos, cavalgamos, domamos e treinamos para nossa diversão e para o trabalho duro. A interação entre elefantes e pessoas é uma relação antiga de amor e ódio. Na Índia, o elefante é considerado sagrado. E ao mesmo tempo, humanos capturaram elefantes, brutalizando-os e usando-os efetivamente nas guerras. A relação com as pessoas sempre foi basicamente de exploração. Exploração para lutar batalhas. Exploração para construir templos. Explorados por seu marfim. Explorados por sua carne. Explorados para a diversão. O primeiro elefante capturado chegou aos Estados Unidos em 1796. Isso deu início a uma tradição de importá-los para serem exibidos. Arrancados de suas famílias, capturados e enjaulados, foram obrigados a uma terrível jornada a milhares de quilômetros de sua casa. Esta bizarra prática de enjaular animais selvagens para exibição pública tornou-se um negócio muito rentável. Em 1905, já existiam cerca de 100 circos e zoológicos se apresentando para milhares de pessoas todos os dias. A maior atração era sempre o número do elefante. Os circos continuam atraindo milhões de pessoas a cada ano. A apresentação do elefante não mudou muito no último século. Saltam, dançam, andam nas patas traseiras e plantam bananeira. Eu me lembro, quando criança, da minha alegria ao ver os elefantes se apresentarem. Eu me perguntava como conseguiam que eles fizessem todos aqueles menus. Muito mais tarde, eu comecei a ler sobre a vida dos elefantes em cativeiro e o sofrimento que isso lhes causava. A história de Nosey. Esta é Nosey. Ela nasceu no Zimbábue em 1982. Foi capturada bebê depois que toda sua família foi abatida, deixando-a órfã. Ela e mais outros 62 órfãos foram trazidos para os Estados Unidos e vendidos a circos e zoológicos. Nosey foi vendida para um pequeno circo na Flórida. De todos aqueles bebês trazidos, Nosey é a única que ainda se apresenta. Quando vejo um elefante num circo e na maioria dos zoológicos, não vejo o elefante como eu o conheço. Vejo algo que se parece com um elefante. Mas que não se comporta como um elefante. Os donos de circos costumam dizer
que só pedem para eles fazerem o que já fazem na natureza. E isso é uma tremenda mentira. Os elefantes são muito ágeis, mas não plantam bananeira e raramente andam nas patas traseiras. Os donos de circos vão dizer que fazem isso para alcançar o topo das árvores, o que absolutamente não é verdade. Os circos e alguns zoológicos dirão que os elefantes seguram os rabos para não se perderem na floresta. Isso é a maior mentira. Você pode arrancar um elefante da natureza. Mas será que consegue arrancar a natureza de um elefante? Observar elefantes é incrível. Vamos voltar no tempo a 50 mil anos atrás, o que parece que é muito tempo, mas não é. O mundo era dos elefantes, se pensarmos em todos os lugares onde estavam presentes. Os elefantes habitavam todos os continentes, à exceção da Austrália e da Antártica. Viviam nas altitudes mais altas onde é possível viver. São animais bem-sucedidos que, nos últimos 10 mil anos, aproximadamente, decaíram para o que hoje conhecemos como sendo os elefantes. Hoje existem 3 espécies de elefantes. Os elefantes da savana africana, os elefantes asiáticos e os elefantes das florestas africanas. E eles são muito importantes para a ecologia das áreas que habitam. Os elefantes já foram chamados de arquitetos da savana, mas também são os jardineiros da floresta. Muitas espécies, incluindo animais pequenos, dependem dos elefantes para sobreviver. Os elefantes abrem espaços na vegetação densa, o que permite que outras plantas cresçam e mamíferos menores se alimentem delas. Na floresta da África Central, as 36 árvores mais importantes só são disseminadas quando comidas pelos elefantes. É a única forma que essas árvores se propagarem. Os elefantes estão fazendo o que devem fazer. É o que eles vêm fazendo não apenas há milhares de anos, mas há milhões de anos. Nos circos, os elefantes fazem coisas que os humanos os ensinaram a fazer. Por que um elefante selvagem faz o que os humanos querem que façam? Como se treina um elefante para isso? Isso não será fácil de assistir. Tomar conhecimento de como os elefantes são treinados a fazer seus truques é algo terrível. A maneira como um elefante é treinado a plantar bananeira. O número de homens, de cordas, de burruques e de chicotadas é uma coisa difícil de acreditar. Para domar estes bebês elefantes, primeiro os arrancam de suas mães e depois os bebês são amarrados com cordas. Tem o período de quebra do espírito. Quebrar o espírito do animal para conseguir controlá-lo. Senta! Começam pelas coisas mais fáceis, ensinando-o a tirar o pé do chão. Quando são muito jovens, eles só são controlados pelo medo. E a maneira de conseguir que tenham medo é pela disciplina física e dominância. É horrível, os elefantes vivem a vida toda com medo. Não há momentos felizes para eles. Eles estão sempre esperando a próxima surra. Por isso eles ficam em fila e é por isso que se mostram cooperativos. Eu fui veterinário e me mantinha longe da área de treinamento, onde só ia quando me chamavam. Mas ouvia os gritos com frequência. Para fazê-los andar, amarram as pernas com cordas. Um segura a tromba e o outro fica atrás com um bullhook, enfiado no ânus do elefante. O bullhook é um gancho de metal pontudo, com um gancho bem na ponta, que eles engancham em áreas sensíveis do corpo. E um é colocado no alto das orelhas. E o outro local é bem acima dos olhos. Isso é uma arma que provoca ferimento no animal e muita dor. Esta parte é usada para espetar o elefante para que ele se afaste de você. E esta parte aqui é usada para enganchá-lo, para fazer ele vir para você. É um reforço e que machuca. E se for usado por pessoas que são inescrupulosas e insensíveis, pode causar muito dano ao animal. Não é preciso enganchar. Se eu seguro
um instrumento que causa dor, eu não preciso usá-lo sempre. No meio de 10 mil pessoas numa arena, não necessariamente você precisa tocá-los ou bater neles. Você só balança o instrumento perto dos seus ouvidos e eles sabem que, se não obedecerem, vão sentir dor. Eles se afastam da dor. É assim que funciona. E isso só acontece porque as pessoas compram ingressos para ir ao circo ver os elefantes fazendo truques. Se as pessoas soubessem o que acontece por trás da cena, pelo menos quero acreditar que elas não apoiariam mais isso. Sociedade Beneficente para Animais de Espetáculos, Pons, Santuário Ark 2000. Aqui no norte da Califórnia, os ex-treinadores de animais Pat Derby e seu marido Ed Stewart criaram um lugar para os elefantes se curarem. Depois de uma vida inteira de abusos e negligência, Ed e Pat estão dando a eles a chance de serem apenas elefantes e de viverem em paz. Eu só queria espaço. E este habitat é enorme, diversificado e exuberante. Eu amei tudo isso aqui. Eu não sabia como íamos comprar, mas sabia que nós precisávamos que fosse nosso. Isso aqui parece com a África. E era isso que queríamos. Quem sabe, por um segundo, eles pensem que estão onde deveriam estar. O que queríamos fazer de verdade era acabar com o cativeiro, porque a situação dos elefantes em cativeiro é desesperadora. Ainda hoje em dia, nesse país, você pode acorrentar um elefante pela perna e deixá-lo assim por 19 horas. E isso é legal. Precisamos fazer muito silêncio. Wanda está dormindo. Wanda chegou ao Pulse em 2005. Ela estava no zoológico de Detroit. Gypsy estava em um circo em Illinois. Mas elas se conheceram há 20 anos em um circo. E quando se encontraram aqui, ficaram loucas. Agora são inseparáveis. Elefantes nunca se esquecem de amigos, colegas, família. Oi, Lulu! Ei, Lulu! Lulu chegou aqui há 6 anos, meu bebê. Ela é o meu projeto especial. Ai, que bonita! Que bonita! Estou tão feliz que esteja aqui. Lulu vem da Suazilândia. Ela nasceu lá. Muitos elefantes de lá foram capturados bebê e trazidos para cá de navio. Um ato realmente vergonhoso. Quando ela chegou, estava mentalmente perturbada. Ela tinha medo de tudo. E para compensar, ela atirava galhos, cocô, pedras. E tinha uma mira mortal. Ela queria matar a gente. Que linda. Oh, muito linda. Linda, meu bebê. Ela, na verdade, é uma elefanta com alguns problemas. Mas ela está muito mais calma com pessoas que são estranhas. Às vezes, ela se altera, mas ela adora a Pet. E com ela não faz isso. E ela é linda. Ela não é linda. Annie chegou ao Pulse em 1995. Mas que boa menina, Annie. Você é uma guerreira. Certas coisas pelas quais Annie passou são indescritíveis para os elefantes. As pessoas se chocam quando descobrem que eles passam por algumas coisas assim. Mas foi o procedimento padrão com o elefante. A maioria das pessoas não documenta isso. Um dos antigos treinadores do zoológico de Milwaukee disse que os elefantes são muito generosos para perdoar o que fizeram com eles. E são mesmo, são extremamente generosos. Annie veio para nós com outra elefanta, Tammy. E Tammy sobreviveu por muito tempo, até que finalmente faleceu.
E Annie caiu num luto profundo e terrível. E ela ficava parada na porta do estábulo, olhando para fora. E ela não queria sair de lá. Ela fez isso por 6 meses. Até que um dia, foi como se ela dissesse: tudo bem, vou seguir em frente. E ela passeou por toda a área, caiu no lago, começou a jogar terra. E nós choramos de felicidade. Observá-los aqui e saber que terão alguns dias ou mesmo anos de segurança, paz e dignidade. Esta é a maior recompensa. Se sonhos existem, isto aqui é o sonho. Os elefantes conseguem se comunicar com os outros a grandes distâncias, com grunhidos, gritos e chamados. A matriarca é capaz de reconhecer o chamado de 100 elefantes diferentes. Eles se lembram de animais que conheceram muitos anos antes. Tem uma lembrança emocional. E não apenas isso, mas ficam de luto quando perdem membros da família. Acreditamos que eles têm um entendimento da morte. Os elefantes sempre se acercam de outro elefante morto. E eles sempre se mostram cautelosos, nervosos e se aproximam muito lentamente. Se são ossos, normalmente se dirigem a cabeça, ao crânio e à mandíbula inferior. E sentem as presas, sentem os dentes. Parece que tentam reconhecer quem era aquele indivíduo. Um dia eu encontrei a Tônia em pé ao lado de um bebê natimorto. Ela ficou ali por 2 dias, defendendo o bebê dos chacais, das hienas e das aves de rapina. Reparei no jeito que ela ficava em pé ao lado daquele filhote. Não era da maneira como normalmente ficam em pé. Ela estava, sabe, suas orelhas pendiam, sua boca estava para baixo. Tudo nela parecia sofrimento para mim. Como os humanos, eles são muito emotivos. A história de Topsy. Em 1903, uma elefanta chamada Topsy vivia no Parque Luna, em Coney Island. Ela carregava peso e ajudou a construir muitas das estruturas do parque. Mas Topsy sofreu abusos e por 3 vezes revidou. No último abuso, seu tratador a fez engolir um cigarro aceso e ela o matou. Topsy, o elefante que matou um homem. O parque decidiu que ela era um perigo para os visitantes. Os donos de Topsy queriam que fosse destruída. E recorreram a Thomas Edison, que concordou em usar Topsy para demonstrar os perigos de um certo tipo de eletricidade. She was dead in seconds. O trauma da captura reside neles pela vida toda. Eles criam laços, como os seres humanos. Se isso acontecesse com um humano, ele nunca esqueceria. Especialmente quando são colocados em situações tão brutalmente contrárias à sua natureza. Isso nunca é esquecido. Você vê elefantes fazendo movimentos repetitivos para frente, para trás, se sacudindo, batendo a cabeça. Os elefantes são migratórios, eles viajam longas distâncias, eles têm necessidade, são compelidos a se movimentarem. Por isso, alguns desenvolvem esse movimento de ir para frente e para trás por causa da limitação das correntes. Eles não se movimentam além disso, então desenvolvem esse tique e ficam se balançando. Eles nunca se esquecem desse gesto. Isso os ajuda a não ficarem completamente loucos, produzindo endorfina em seus cérebros. E seus corpos ficam lá, repetindo, dizendo: olha, isso é tudo que você tem. Qual o problema do elefante nesse espaço? O espaço. Este é o problema. Elefantes não são feitos para celeiros, para espaços fechados. Seus corpos precisam ficar se movimentando. Eles precisam se mexer. Não podem ficar parados. Não podem ficar parados em concreto, em superfícies duras.
Os elefantes na natureza gastam 60% do seu tempo se alimentando. Isso significa que estão procurando comida e para isso eles têm que caminhar. E esta é uma necessidade muito básica para elefantes. Acho que os zoológicos não entendem isso. 50% dos elefantes em cativeiro morrem de doenças relacionadas aos pés. Posso mostrar documentos sobre os danos físicos causados por ficarem em pé no concreto sem se exercitarem. Em pé sobre suas fezes, anos e anos acorrentados. Elefantes também sofrem de artrite. Artrite significa que as articulações se gastam. E é osso atritando com osso. É dor. Quando se tem artrite, é preciso se movimentar para que o seu corpo se cure. Quando os elefantes em cativeiro têm problemas de articulação, não há onde ele possa se curar. Apesar dos perigos, muitos zoológicos estão cruzando elefantes. Porque elefantes bebês atraem muita gente e muito dinheiro. Está certo trazer mais elefantes bebês para o cativeiro? Tenho sentimentos contraditórios sobre os bebês. Por um lado, acho que os elefantes precisam de bebês. Precisam de bebês em suas vidas para cumprir todo o ciclo de vida. Por outro lado, eu penso, nossa, o que estamos fazendo? Isso tudo é só para ter uma diversão? Queremos perpetuar uma população de elefantes nos Estados Unidos? Nenhum dos animais em cativeiro jamais irá para a natureza. Não podemos fazer isso. Eles não sobreviveriam. Não é a coisa certa a fazer por eles. Então, dito isso, precisamos sim fazer mais por eles. Dá para modificar um zoológico. Não dá para modificar um circo. Não tem jeito. Já existem zoológicos que entenderam que eles precisam de espaço, que eles precisam de grande ordem social. E o zoológico de Oakland é um grande exemplo. No zoológico de Oakland, somos muito francos sobre o que acreditamos ser importante para os elefantes. Nós conseguimos construir um bom nome demonstrando técnicas que realmente melhoram a vida dos animais individualmente. Seria maravilhoso se eles estivessem livres nas savanas de onde eles vieram, vivendo tranquilos com suas famílias. Mas na realidade é que não estão. Estão aqui e precisamos cuidar deles. Temos a função e o dever de dar a estes elefantes a melhor vida que possam ter aqui. Quando eu assumi aqui, os elefantes eram tratados como em qualquer outro zoológico no país. Eles eram tratados com contato direto porque esta era a forma usada. Contato direto é quando o tratador ou treinador divide o mesmo espaço com o elefante e acaba dominando-o completamente. Usa um bullhook para treinar e também para puni-lo fisicamente. Os elefantes não reagem enquanto a pessoa está portando o bullhook. Mas às vezes a pessoa deixa a arma cair. E o elefante imediatamente percebe que está no chão e a pessoa está desarmada. E aí eles atacam e tentam se vingar. A tragédia no zoológico do Tennessee. A treinadora de elefantes, Stephanie James, morreu depois de ser atacada por Edie, a elefanta. Elefantes podem ser muito perigosos. São animais enormes e selvagens. E, com certeza, em contato direto, muitas pessoas se feriram e algumas foram mortas ao longo dos anos. Elefante de Oakland mata seu treinador. Em 1991, nosso treinador de elefantes foi morto. O que foi um enorme baque para nós. Naquele momento, nós percebemos que não é apropriado para o elefante e, com certeza, não é seguro para o tratador. Infelizmente, levamos 25 anos para entender que há uma forma melhor. Vem cá, rapaz. Que os elefantes podem ser manuseados de uma forma muito mais civilizada. Toma, tá ali no chão. Contato protegido significa que não entramos junto com os elefantes. Usamos diversas barreiras para manter eles e nós em segurança. Ao invés do treinamento físico com castigos, usando o bullhook, usamos o treinamento de prêmios por atitudes positivas e apenas bastões para indicação. Olha. O pé. Troca. O outro pé. O elefante traz o seu corpo para o nosso bastão e fazem o que pedimos com boa vontade. Muito bom. Esse pé está muito sujo hoje, hein? Nós só fazemos manutenção. Eu vou examinar se tem pedras pontudas nas almofadas, que podem ter cerca de 2 centímetros de espessura e 4 toneladas de peso sobre uma superfície pontuda. Vai causar um problema se não for cuidado.
Eu acredito de verdade que eles entendem o que estamos fazendo e que estamos cuidando deles. Estes elefantes estão se fortalecendo. Temos 6,5 acres e eles podem andar, fazer todo tipo de exercício que eles precisam. Usar os pés para que eles foram feitos. Queremos que estes elefantes tenham o sentimento de que estão na natureza. Conseguir esse sentimento é a razão de fazermos tudo isso. Os elefantes estão muito ameaçados. A maior ameaça é a caça ilegal. Nos últimos 3 anos, os chineses aumentaram a demanda por marfim. Estamos assistindo a massacres de elefantes por toda a África. Recentemente foram confiscadas 2 toneladas de dentes de elefante no valor de 4 milhões de dólares. Uma das maiores... Julgando por todos os confiscos de marfim ilegal, chegamos ao total de 38 mil elefantes sendo mortos anualmente. E nesse ritmo não teremos nenhum em 10 anos. Atualmente, nas florestas da África Central, eles estão sendo totalmente dizimados. Já existem seções inteiras de florestas que estão silenciosas. Não há mais elefantes nessas áreas. Com a nossa espécie construindo estradas e abrindo campo para cultivo por toda a Terra, estamos destruindo enormes habitats, enormes exemplares de biodiversidade dia após dia. A extinção faz parte do padrão de vida no planeta, mas nós estamos diminuindo o tempo natural de ocorrência das extinções e causando a extinção prematura de espécies que provavelmente tiveram considerável parte de sua expectativa de vida negada. Nós deveríamos estar muito preocupados com essa questão. É um absurdo pensar que os seres humanos estamos separados das outras vidas. Se não cuidarmos do ecossistema no qual vivemos, estaremos encurtando o tempo de nossa sobrevivência e o tempo de vida em geral. Esse mundo não é nosso. Estamos fazendo um excelente trabalho em destruí-lo, mas ele não é nosso. Nós o dividimos com muitas espécies que merecem viver e merecem ser parte do mundo. E só vamos perceber o quanto ele é rico quando nós o perdermos. Se não conseguimos sequer atentar para a lição dos elefantes, eu odeio pensar para o que estamos caminhando. Como dissemos no início, os elefantes precisam de nossa ajuda. Por todo o país, muitas pessoas, vamos chamá-los de ecoativistas, estão encabeçando campanhas dedicadas a melhorar a vida dos elefantes e exigindo compaixão e mudanças.